Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, que é esse aqui, que eu falei da infrequência escolar, eu disse que muitas vezes o CREAS, por meio do PAEF, acaba acompanhando coisas que não tem nada a ver com os objetivos do serviço, com base no tal do dentre outros. E eu prometi que eu ia fazer um vídeo sobre isso. Então é pra já que vamos falar desse tema. Vamos juntos para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, colegas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. E esse assunto surgiu a partir de uma pergunta de uma seguidora que eu vou ler aqui para vocês, sem identificar a pessoa. Ana, como você entende as outras situações de risco pessoal e social por violação de direitos ou outras violações de direitos? Aqui na minha cidade, toda vez que tentamos colocar as situações que o PAEF acompanha, a gestora diz, mas não são só essas. Veja que termina dizendo, são essas, dentre outras. Como você entende isso? Então vamos lá analisar essa questão. Mas antes eu convido você, colega do SUAS, ou não, mas que se interessa pela política de assistência social, a clicar aí nesse sininho e a se inscrever nesse canal para receber as notificações de vídeos novos. Seguir o canal, curtir e comentar é muito importante para que nós consigamos chegar cada vez a mais municípios que precisam desse conteúdo. É muito importante para que a gente continue produzindo esse conteúdo. Quanto mais engajamento, mais o YouTube distribui os nossos vídeos, mais longe eles vão, eles batem asas. E eu vejo que muita gente olha só os vídeos mais recentes, mas nós temos muito conteúdo gratuito aqui, temos quase 200 vídeos no canal. Então dê uma pesquisada aí que a sua dúvida pode estar sendo respondida em algum dos nossos vídeos. Clique aí na aba vídeos e vá rodando a página, ou se preferir, vá lá para fazer uma busca assertiva, vai lá no menu principal do YouTube, onde tem uma lupinha e coloque lá o assunto que você quer pesquisar. Se tiver algum vídeo sobre aquele assunto, você vai achar muito facilmente. Bom, vamos lá falar do tal do dentre outros. Nas orientações técnicas do CREAS, página 14, nós encontramos essa grande frase em vermelho, veja aí no print, vamos ler juntos. Com base na PNAS, pode-se ressaltar que no âmbito de atuação da assistência social, ou seja, a parte que compete à assistência social, as situações de risco pessoal e social por violação de direitos se expressam na iminência ou ocorrência de eventos como violência intrafamiliar física e psicológica, abandono, negligência, abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário, idosos em situação de dependência e pessoas com deficiência com agravos decorrentes de isolamento social, dentre outros. Ou seja, tá aqui o tal do dentre outros. Agora vamos ver como isso aparece na tipificação, dessa vez na página 29, quando cita lá os usuários do PAEF. Abre aspas. Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações / submissões a situações que provocam danos e agravos à condição de vida e os impedem de usufruir com autonomia e bem-estar. Então, a pergunta que veio da seguidora é como eu entendo dentre outros, deixando claro, tá? É como eu entendo. Eu entendo o seguinte, primeiro que não existe, não há como criar um rol taxativo com todas as situações de violações de direitos que poderiam gerar algum risco pessoal e social que fosse para a assistência social. Não existe como se criar um rol taxativo e se prever todas essas situações. Então, recapitulando, nem todas as situações de violação de direitos desembocam em um risco pessoal e social, que são as situações atendidas no âmbito da assistência social, os riscos pessoais e sociais. Por exemplo, a infrequência escolar, que foi assunto do vídeo anterior, é uma violação de direitos que não necessariamente vai desembocar em um risco pessoal e social. Ela vai desembocar em um risco escolar, abandono escolar, a perda de uma possibilidade ou redução de oportunidades, enfim, futuras de inserção profissional mais qualificada.
Então, outro exemplo, por exemplo, a falta de acesso a uma determinada medicação ou a um tratamento gratuito é uma violação de direitos. Ela não vai desembocar em um risco pessoal e social, ela vai desembocar em um risco à saúde. A violação de direitos de uma pessoa idosa, quando alguém estaciona na vaga que seria dela, é uma violação de direitos? É, mas ela não vai desembocar nenhum risco pessoal e social, nenhum risco de saúde, nenhum risco de nenhuma área. Ela vai ser uma violação, ela não deixa de ser uma violação de um direito, mas ela não vai gerar nenhum risco além da própria violação desse direito. Então isso é algo que a gente tem que ter muito claro. Mas também temos que ter claro que não é possível mapear todas as violações de direito que têm potencial para gerar algum risco pessoal e social. Não existe como prever todas as possibilidades. Por exemplo, se olhamos as duas listas de riscos pessoais e sociais, tanto essa das orientações técnicas do CREAS, quanto aquelas da tipificação, nós vamos ver que não estão incluídas algumas situações que nós já sabemos e nós já atendemos. E temos clareza que são de risco pessoal e social. Por exemplo, a violência patrimonial, a violência verbal. No entanto, é sabido que tanto a violência patrimonial, que é muito frequente contra pessoas idosas e que também é frequente contra mulheres em situação de violência doméstica, são situações que geram risco pessoal e social por violação de direitos. Situações, por exemplo, que o companheiro vai lá, larga os documentos da mulher, some com o cartão de crédito dela, enfim, tenta obstaculizar que ela faça uso dos recursos dela para sair da situação de violência, dificultando que ela saia da situação de risco. Então, mesmo sem estar lá na página 14 das orientações técnicas do CREAS e na página 29 da tipificação, existe consenso de que a violência financeira ou patrimonial, previstas lá no Estatuto da Pessoa Idosa, lá na Lei Maria da Penha, elas são claros os exemplos de danos e agravos à condição de vida e de riscos pessoais e sociais por violação de direitos. Da mesma forma, a violência verbal, que também é uma das violências que está lá no rol das violências da Lei Maria da Penha, como modalidades de violência contra a mulher. Então, essas violências aí estão claramente abrangidas no dentre outros. Elas estão dentro desse dentre outros. Outros exemplos de riscos pessoais e sociais por violação de direitos que podem ser incluídos dentro desse dentre outros são aquelas situações específicas do Serviço de Proteção Especial a pessoas com deficiência idosas e suas famílias, que é um serviço que pode ser executado diretamente pelo CREAS ou por uma unidade a ele referenciada. A descrição mais completa desse serviço, que eu já li, enfim, ela está na página 37 da tipificação. E ela diz que esse serviço é destinado a famílias com pessoas com deficiência ou idosas, com algum grau de dependência e que tiveram as suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes preconceituosas e discriminatórias no seio da família, alto grau de estresse do cuidador, que pode ensejar uma falta de cuidados adequados por parte do cuidador. Vejam, só nesse serviço aí nós já temos várias situações de risco pessoal e social por violação de direitos, reconhecidamente atendidas no CREAS ou em serviços a ele referenciados e que podem tranquilamente preencher a expressão dentre outros. Então, o dentre outros também não pode virar qualquer coisa. Ele não é, por exemplo, uma gestação adolescente ou um uso de substâncias psicoativas, já que nesses casos o risco mais imediato é o risco de saúde. Ah, mas e se essas situações estiverem relacionadas à violência intrafamiliar? Bem, aí nós temos um outro panorama, é a violência intrafamiliar que está sendo o motivo principal de encaminhamento ao PAEF. O dentre outros, então, ele não é um saco de gatos. Não dá para a gente sair pegando as atribuições de outras políticas e atendendo em duplicidade ou fazendo um acompanhamento no CREAS de tudo que aparece e deixando de lado as situações que de fato são diretamente relacionadas ao acompanhamento em PAEF. Cada política também tem o seu compromisso com os seus usuários e também tem os seus critérios de acesso e precisa dar conta do que está no seu guarda-chuva. Afinal, proteção social não é somente responsabilidade da assistência social.
Bom, colegas, então essa foi a resposta para a pergunta o que eu coloco dentro desse, dentre outros. Eu espero ter respondido a pergunta da colega e eu espero que esse vídeo contribua com você aí no miudinho do seu PAEF, do seu CRES. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!